Então, boa noite. É muito bom estarmos aqui nesta casa de Jesus, nesta atmosfera maravilhosa, de paz, de harmonia, né? Sentindo a presença dos espíritos superiores aqui, irradiando muita luz sobre todos nós, né? Pessoas do bem reunidas aqui, né? Cada um de nós buscando Jesus. Nós agradecemos ao convite que foi feito, nossa irmã Jane, que sempre com muito carinho nos faz as mensagens de lembrança, e ao nosso amigo Amin, que para mim é uma alegria enorme estar sentado aqui do lado dele. Então, vamos tratar do tema da noite de hoje, que é a última ceia. Então, é um tema que todos nós conhecemos, né? Já vimos em filmes, né? E a última ceia talvez seja uma das passagens mais conhecidas, né? Quando Jesus lava os pés dos apóstolos, né? Come pão e vinho. Mas, na noite de hoje, nós vamos revisitar essa passagem do Evangelho, recorrendo aos ensinamentos da doutrina espírita, para conseguirmos colher ensinamentos práticos para as nossas vidas nesta passagem do Evangelho que todos nós conhecemos. Então, nós selecionamos 5 ensinamentos que estão contidos na última ceia. Então, o primeiro deles, né, como nós sabemos, quando Jesus fez aquela refeição, né, com os apóstolos, eles estavam ali, era na quinta-feira da chamada Semana Santa, né, no horário da tarde, era um momento de despedida, um momento de muita emoção, era quinta-feira à tarde. Na quinta-feira à noite, Jesus já seria preso, né, na sexta-feira crucificado, ressuscitaria no domingo. Então é um momento assim de despedida, de muita emoção. Jesus com os 12 apóstolos em um ambiente, num cenáculo ali em Jerusalém, né? E Jesus então faz aquela refeição e ele faz então um gesto simbólico quando ele pega o pão, ele parte o pão e diz: comei, este é o meu corpo. E depois ele pega vinho, né, levanta, bebe e diz a eles: bebei, este é o meu sangue, símbolo da nova aliança. Fazei-o em minha memória. Então a primeira questão é: o que significam esses dois atos de Jesus, o pão e o vinho? Nós sabemos que para a tradição católica, né, apostólica romana, que instituiu a Eucaristia, né, o momento daquela comunhão, né, um ato muito bonito, né, que nós respeitamos, né, do momento da hóstia, né? Mas para nós espíritas, o que significa comer o pão e beber o vinho? Essa é a primeira questão. Depois que Jesus transmitiu essa orientação, ele fez um gesto, uma atitude das mais difíceis de entender até hoje. Ele se levantou, pegou uma bacia com água, uma toalha e fez o quê? Lavou os pés, todos nós sabemos. Lavou os pés dos apóstolos. Imagine o significado desse ato. Porque lavar os pés de alguém, naquela época, era reservado aos servos assim da categoria mais básica. E Jesus fez isso. E ninguém entendeu. Até hoje ninguém entende. Nós vamos entender, graças à doutrina espírita. Por que Jesus fez isso? Para quê? Isso foi uma atitude tão forte que o Pedro, na hora que viu Jesus lavando os pés dos apóstolos, falou: não, Senhor, não, de jeito nenhum, o Senhor vai lavar meus pés? Não queria aceitar, né? E o Pedro falou, Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não farás parte comigo. Aí o Pedro falou: bom, se é assim, pode lavar os pés, a cabeça, a mão. Ele aceitou, né? Então a segunda questão: por que Jesus fez isso? O que significa esta ação de Jesus de lavar os pés dos apóstolos? O terceiro: depois que ele lavou os pés dos apóstolos, ele pediu para o Judas se retirar da reunião. E aí ele transmitiu
um ensinamento extraordinário, designando esse ensinamento de novo. Ele falou assim: um novo ensinamento vos dou. Vejam que é nas últimas horas que Jesus está com os apóstolos, né? Poucas horas depois, eles não estariam mais convivendo. E ele diz: um novo ensinamento vos dou. Nos últimos minutos. Assim como eu vos amei, vós também deveis amar-vos uns aos outros. E por vos amardes uns aos outros, por terdes amor uns aos outros, sereis reconhecidos como meus discípulos. No entanto, poucos dias antes, ou talvez até o dia anterior, não dá para estabelecer precisamente o dia que Jesus falou isso, foi lá em Jerusalém, foi nessa mesma semana, ele estava na rua, saindo do templo, perguntaram para ele: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus diz: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, todo o teu pensamento, de toda a tua alma. Esse é o primeiro. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, qual que é? Amar o próximo como a si mesmo. Olha que maravilha, parece um coral, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então a terceira questão é: qual a diferença? Veja que Jesus disse que o segundo mandamento, que é igual ao primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. Um dia seguinte, ou poucos dias depois, ele diz: um novo mandamento vos dou. Assim como eu vos amei, que vós também deveis amar uns aos outros. Não é parecido? Por que Jesus chamou de novo? Parece que é a mesma coisa, né? Será que existe uma diferença entre esses dois mandamentos, essas duas orientações? Existe. E uma diferença importante. E graças à mediunidade abençoada de Chico Xavier, nós vamos ter acesso a essa explicação. Qual a diferença entre amar-vos uns aos outros de amar o próximo como a si mesmo? Depois, decorrer da última ceia, já caminhando mais para o final, Jesus diz: há muitas moradas na casa do Pai. Se não houvesse, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. Quando estiver pronto, virei, para que onde eu esteja, vós também estejais comigo. Então, a quarta questão, essa todos, quem é espírita há mais de uma semana já vai saber a resposta, né? O que significa há muitas moradas na casa do Pai? E o quinto e último ensinamento que vamos examinar na noite de hoje, no finalzinho da última ceia, já saindo ali para voltarem para o Monte das Oliveiras, Jesus faz uma promessa aos apóstolos. Ele diz assim: tenho ainda muitas coisas a vos revelar, mas vós não podeis suportar agora. Mas no futuro eu enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, e ele vos recordará tudo o que eu ensinei e vos revelará tudo o que eu havia de revelar. Então Jesus fez essa promessa que enviaria um outro Consolador. E a quinta questão da noite de hoje: o que é esse outro Consolador prometido por Jesus? Então essas são os 5 ensinamentos contidos. Claro que existem outros, né? Nós selecionamos esses principais ensinamentos contidos na última ceia, para nós refletirmos na noite de hoje, mas não só isso. O que esses ensinamentos servem para a nossa vida prática, né? Como a lição que o Amin leu, né? Alegria de viver. É isso o título, né? Alegria de viver. O que esses ensinamentos da última ceia podem ajudar a cada um de nós que enfrentamos nossos desafios, problemas às vezes de doenças, problemas de trabalho, problemas de relacionamentos? Todos nós temos algum tipo de desafio na vida. Como os ensinamentos da última ceia podem nos auxiliar a vivermos a vida de uma forma mais equilibrada, mais harmônica e termos a alegria de viver? Então essa é a proposta do nosso estudo da noite de hoje, à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Ok? Então vamos começar com o primeiro. Não fiquem assustados, né, que eu falo 5 temas, mas será que vai dar tempo? Não vai dar tempo. Então vamos começar com o primeiro. Então Jesus repartiu o pão: comei, este é o meu corpo.
Depois serviu o vinho e disse: bebei, este é o meu sangue, símbolo, o sinal da nova aliança. Fazer isso em minha memória. O que significa o pão e o vinho? Vamos começar com o pão. O que significa seguir essa orientação de Jesus nos dias de hoje? Como é que a gente faz para comer o pão que Jesus falou? Comer o pão. Fala, poxa, eu quero obedecer o que Jesus falou. O que eu tenho que fazer para comer o pão? O que significa isso? Né? Os nossos irmãos católicos fazem a liturgia da Eucaristia, que servem a hóstia, então naquele momento eles estão comendo o pão, o corpo de Cristo. Mas para nós espíritas, nós encontramos a resposta para essa primeira pergunta em uma obra magnífica, ditada pelo espírito Humberto de Campos e recebida pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, o livro A Boa Nova. Né? E nesse livro A Boa Nova tem um capítulo que tem o título A Última Ceia, que é exatamente o tema do nosso estudo de hoje. E ali, nesse título, nesse capítulo, o espírito Humberto de Campos nos explica tudo. O que é o pão, o que é o vinho. Olha que maravilha. Se não existisse esse livro, a gente não saberia. Mas ali está explicado claramente o que significa o pão e o vinho. Ele nos diz que o corpo de Jesus é o corpo dos seus ensinamentos. É o corpo da sua doutrina. É o próprio Jesus. Tudo que ele ensinou, o seu evangelho. Então, sempre que nós estamos reunidos em nome de Jesus, como estamos fazendo hoje à noite, nós estamos nos alimentando do corpo de Jesus, do corpo dos seus ensinamentos. Lembremos que o próprio Jesus, certa vez, confirmou isso, quando ele disse: eu sou o pão da vida. Está no Evangelho de João. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão jamais terá fome. Olha que maravilha. O próprio Jesus revelou que ele era o pão, mas não ele, pessoa física, né? Os ensinamentos que ele deixou para nós. O Evangelho de Jesus é o pão. Sempre que a gente lê um livro, lê a Bíblia, lê um livro espírita, a gente faz o Evangelho no lar, né? Temos diálogos edificantes, nós estamos nos alimentando desse pão que é o ensinamento de Jesus. Por isso que a gente gosta tanto de vir aqui na SODEC, né? A gente se sente mais alimentado espiritualmente, e de fato estamos nos alimentando. E ele diz que jamais terá fome, né? Porque o que é essa fome? Essas emoções que a gente ainda nos pegam, esses sentimentos de ansiedades, angústias, depressões, nos alimentarmos do Evangelho vai nos livrando disso, né? Vai nos trazendo mais alegria, mais paz, mais harmonia. E o vinho? O vinho simboliza o espírito renovador, ou seja, quando nós nos alimentamos desse pão, que é o estudo do Evangelho, nós passamos a mudar o nosso comportamento para melhor. Fazemos transformações dentro de nós, o espírito renovador. Ou seja, beber o vinho é colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Se a gente comer o pão, ou seja, estudar muito, participar de reuniões, ler livros, mas não se dedicar a colocar em prática, o que a gente está fazendo? Comendo pão, mas não estamos bebendo vinho. Estamos comendo muito pão, bebendo pouco vinho, esse vinho espiritual. Então é muito importante beber o vinho. A gente ter a percepção que esses conhecimentos espíritas, conhecimentos evangélicos que nós temos acesso, eles são sagrados. É um verdadeiro tesouro, como diz a lição. E nós todos temos acesso. Mas a gente não pode ter o contato com esses ensinamentos e continuar vivendo a vida do mesmo jeito. Alguma coisa esse ensinamento tem que gerar uma transformação em nós, pequenina que seja, para melhor. É muito interessante, uma palavra que a gente usa muito, que é aprender, né? Falar, eu já aprendi uma coisa, mas li um livro, aprendi muita coisa, assisti uma palestra, participei de um grupo de estudo. Mas o que é aprender? Aprender, a gente só pode dizer que aprendeu alguma coisa quando a gente adquiriu um conhecimento e aquele conhecimento gerou uma transformação em mim. Por exemplo, eu reclamava muito,
falava mal dos outros. Depois que eu tive aquele ensinamento, opa, eu me corrigi, eu não reclamo mais. Aí eu aprendi. Se ele não gerou uma transformação, a gente não deve ou não pode chamar de aprender. Então, por exemplo, eu estou hoje aqui transmitindo um conhecimento de memória, né? Não estou lendo nada. Será que tudo que eu estou transmitindo eu aprendi? Vocês não sabem. Né? O que a gente pode dizer que eu adquiri esse conhecimento, que eu memorizei, sei de memória, mas aprender é se na hora que eu sair daqui e eu me comportar de acordo com o que estou transmitindo. Aí eu posso dizer que aprender. Então, aprender é um compromisso que cada um assume consigo mesmo de refletir sobre os ensinamentos que chegam até nós e falar, puxa vida, eu tenho que me modificar em tal ponto ou em tal detalhe, eu ainda faço isso que eu não deveria estar fazendo. E cada um fazer esse trabalho. Então isso é comer o pão e beber o vinho. Comer o pão, que é o corpo de Jesus, é estudar, entrar em contato com esse conhecimento, nos alimentarmos do conhecimento do Evangelho. Tomar o vinho é aprender, ou seja, colocá-los em prática. Aí nós estamos aprendendo e modificando nossa vida. Então vamos para a segunda questão. Depois que Jesus fez isso, ele se levantou, pegou uma toalha, uma bacia com água e foi lavar os pés dos apóstolos. Eles ficaram assim, ninguém entendia nada. Quando ele terminou, ele falou assim, vós compreendeis o que eu vos fiz? Perguntou para eles, vocês compreenderam por que eu fiz isso? Eu imagino a cena, né? Todo mundo com o olho assim, falando assim, não tem como compreender. Vós compreendeis o que eu vos fiz? Aí ele diz, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se eu que sou o vosso mestre e senhor vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. E se compreenderdes isso e o praticardes, sereis... Quem sabe essa palavrinha? É interessante que essa palavra é muito pouco estudada no nosso meio espírita. Essa frase que Jesus diz. Se compreenderdes isso, que ele está dizendo que a gente deve lavar os pés uns dos outros, né? Se compreenderdes isso e o praticardes, sereis... Alguém arrisca aí? Salvos? Não. Se compreenderdes isso, que a gente deve lavar os pés uns dos outros. Claro que não é literalmente, né? A gente não vai lavar os pés, cuidar um dos outros, prestar atenção nas necessidades dos outros, as pessoas que convivem conosco. A gente olhar e falar, puxa vida, hoje eu estou vendo que fulano não está bem. Eu vou me aproximar daquela pessoa, vou conversar, levar uma palavra de bom ânimo, fazer uma visita para alguém que está doente. Se compreenderdes isso e praticardes, sereis... Alguém falou aí, qual que é? Discípulos? Não. Tudo está certo, mas não é a palavra que está lá no Evangelho. Salvo, não. Estou fazendo um pouco de mistério, porque quando vem o mistério a gente decora. Se compreenderdes isso, Jesus dizendo, se compreenderdes isso, que vocês devem lavar os pés uns dos outros, e o praticardes, sereis felizes. Olha só. Alegria de viver, não é a lição? Então Jesus, gente, apresentou para nós uma orientação, o que mais a gente quer na vida, não é ser feliz? Ele está dizendo, você quer ser feliz? Trate bem as pessoas, cuide das pessoas ao seu redor, com palavras de estímulo, de esperança, com um sorriso, com uma visita. Ajude alguém, passe uma mensagem de otimismo pelo WhatsApp, telefone para alguém. Tudo isso nós estamos praticando lavar os pés uns aos outros. E Jesus quem diz, faça isso e sereis felizes. Não é isso que Allan Kardec elegeu como a expressão máxima do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? Fazer alguma coisa pelo próximo. Na nossa casa, na nossa família, no local de trabalho, aqui no templo religioso, né? Na rua, quando a gente está no comércio. Ser tolerante, às vezes, com equívocos, né, de um atendente no caixa. A tolerância, a pessoa cometeu um erro, não, está tudo bem. Não, a gente não deixar aquilo se transformar num transtorno, né? A tolerância, que é a indulgência, é uma caridade, né? Perdoar as ofensas,
Se compreenderdes disso e praticarem, sereis felizes. Agora a pergunta é, por que Jesus decidiu lavar os pés dos apóstolos? Fez um ato tão, vamos colocar entre parênteses, radical, né? Foi um ensinamento para nunca mais ter esquecido. Por que ele fez isso? A descrição da última ceia, ela está detalhadamente apresentada no Evangelho de João. O Evangelho de João não apresenta um motivo porque Jesus fez isso, lavar os pés dos apóstolos. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós encontramos a resposta. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, está descrito que, depois que eles fizeram a refeição, Jesus falou para os apóstolos, olha, chegou o dia em que tudo que eu havia previsto vai acontecer. É hoje que eu vou ser preso, vou ser julgado, condenado. E os apóstolos começaram entre eles uma conversa, um diálogo, para tratar de quê? Exatamente. Quem que vai ser o sucessor? Jesus não vai estar mais aqui, quem é que vai comandar o time? Ninguém, claro, pretendia ser o Cristo, né? Mas alguém tinha que ser o novo coordenador daquele grupo. Então, esse diálogo, nós devemos admitir que é um diálogo natural de acontecer. Sempre quando nós temos um líder, né, um presidente, um diretor, a pessoa fala, não vou estar mais aqui. Por motivo de viagem, por motivo de mudança ou por motivo de morte. Então, aqueles que ficaram vão conversar entre eles e eleger um novo líder. É natural. Porém, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, quando a gente lê nos detalhes, está descrito que esse diálogo ele estava num tom que Jesus não gostou. Que o tema da conversa era quem era o maior entre eles. Quem é o maior entre nós aqui? Aí Jesus falou, esses meninos não aprenderam ainda. Querem saber quem é o maior? Eu vou ensinar para vocês quem é o maior. Aí ele pega uma bacia com água e ele fala, vós me chamais de mestre e senhor, me chamais de maior, né? Eu estou aqui lavando os pés de vocês. Quem quiser ser o maior, que seja aquele que mais trabalhe, que mais sirva ao outro, que mais simples seja. Jesus explicou isso. Porque no mundo material, dos governos, governantes maiorais, eles exploram, governam, determinam, mas entre vós não será assim. Aquele que quiser ser o maior, deve ser aquele que mais serve ao próximo, mais trabalha. Então, para que eles não esquecessem jamais desse ensinamento, Jesus fez esse gesto, essa ação de lavar os pés dele. E lembrando, vocês dizem que eu sou o maior, né? Que eu sou o mestre do Senhor, e vocês estão certos, eu sou mesmo. Se eu que sou o vosso mestre e Senhor vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Então todo mundo, né, ficou mais calminho, ninguém ficou muito mais querendo saber quem era o maior, né? O maior tinha que agachar, começar lavando os pés, servindo mais. Então esse é o motivo porque Jesus lavou os pés dos apóstolos e também o que ele quis transmitir, né, um gesto de humildade, né? Ele que está numa posição de governante se colocou na posição de um servo e ele não se diminuiu por isso, porque a grandeza está dentro dele, né? Um ensinamento também de humildade para todos nós. Então nós já vimos o que significa o pão e o vinho e vimos agora qual o significado de Jesus ter lavado os pés dos apóstolos. E ele disse, se compreenderdes isso e praticardes, a gente cuidar uns dos outros, fazer a caridade, vós sereis felizes. Né? Vamos para a terceira. Mas, na parte final da reunião, depois que Jesus lavou os pés dos apóstolos, inclusive ele lavou os pés do Judas. Ele sabia que o Judas iria entregá-lo, né? Depois que lavou os pés dos apóstolos, ele pediu para o Judas se retirar da reunião para ir fazer o que ele tinha que fazer. E aí Jesus agora está com 11 dos apóstolos. O Judas não mais está no ambiente. E Jesus diz a eles, um novo mandamento eu vos dou. Assim como eu vos amei, vós também deveis amar-vos uns aos outros.
E por terem amor uns pelos outros, sereis reconhecidos como os meus discípulos. A pergunta, qual a diferença? Por que Jesus chamou isso de novo mandamento? Se ele soa tão parecido com o que ele tinha ensinado há poucos dias antes, quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento, ele disse, amar o próximo como a si mesmo. Então, qual é a diferença entre amar o próximo como a si mesmo e esse novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Eu não tenho a menor ideia. Graças a Deus, tem um livro chamado Caminho, Verdade e Vida, capítulo 79, que tem o título O Novo Mandamento. E ali o Espírito Emmanuel, pelas mãos de luz de Chico Xavier, explicou tudo. Hoje nós vamos saber qual é a diferença. Amar-vos uns aos outros e amar o próximo como a si mesmo. O Emmanuel começa dizendo, olha, essas duas afirmações parecem assemelhar-se, mas existem profundas diferenças. Aí quando ele falou isso no primeiro parágrafo, eu fechei o livro e tentei adivinhar quais eram as diferenças. Não consegui. É só o Emmanuel mesmo, para nos ajudar nisso. Ele diz o seguinte, amar o próximo como a si mesmo é um dever para com todas as criaturas, na nossa vida de uma maneira geral. A gente deve amar todas as pessoas. Como a mim lembrou na sua preleção, orarmos por aqueles que não gostam da gente. É amar o próximo como a si mesmo. Orar por eles. Fazer tudo por todas as pessoas em geral na nossa vida. É uma orientação geral. E ele falou isso quando ele estava numa praça, em praça pública. Ele se dirigiu ao povo, né? Quando ele transmite o ensinamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele estava se dirigindo a quem? Aos discípulos, aos apóstolos, a um grupo reduzido. E o Emmanuel explica que a diferença que Jesus está dizendo, aqueles que se propõem a trabalhar em nome do Cristo, deve haver amor entre eles. Esse é um ensinamento especialmente dirigido para aqueles que têm atividades ligadas a um trabalho religioso, um trabalho espiritual. Deve haver amor entre eles. Trazendo isso para nós espíritas, né? O que significa na prática? Num centro espírita. As casas espíritas normalmente têm grupos, né, de trabalho. Tem um grupo de assistência social, grupos de estudo, grupos da palestra, grupos da cura. Dentro desse grupo, de cada grupo desse, os trabalhadores, como esse grupo maravilhoso, né, do tratamento, dos passes, deve haver amor entre os colaboradores. União entre eles. Entre os grupos, o grupo da cesta básica, que vai lá no Pai, na Ceilândia, levar o grupo do tratamento, o grupo da palestra, entre os diferentes grupos na casa espírita, deve haver amor, solidariedade e cooperação. Os grupos devem se visitar, devem cooperar entre si. Entre as casas espíritas deve haver amor. Por isso a importância do movimento espírita, né? A SODEC faz parte da Federação Espírita do Distrito Federal. Né? Os que eu sei, a mim e a Karen trabalham, colaboram na Federação Espírita do Distrito Federal, talvez outros mais. Então isso é amar o próximo como a si. Dentro das casas espíritas deve haver um espírito de solidariedade. Uma casa que recebeu muitas doações, está sobrando, e ela sabe que uma outra casa está faltando, ela vai compartilhar. Olha, vocês não querem levar essas cestas, esses enxovais de criança? Essa cooperação é maravilhosa, né? E entre as casas espíritas, né, no movimento espírita são as federações. E entre as federações, cada federação deve haver amor. E aí nós chegamos na Federação Espírita Brasileira. Por que Jesus falou isso? Imagine estar falando, se despedindo dos 11. E cada um dos 11, Pedro, Tiago, João, Tomé, todos, e cada um ia seguir Jesus ao seu jeito. Cada um ia para um lado, iriam surgir 11 religiões logo na arrancada. Cada um instituir o cristianismo segundo Pedro, o cristianismo segundo João. Falou, não, deve haver união, o espírito de cooperação.
Por isso que é importante nós prestarmos atenção entre nós que estamos dedicados a uma atividade na casa espírita, porque muitas vezes nós nos organizamos muito, né? A Karen, que trabalha no atendimento fraterno, ela vai, dia que falar aqui, vai nos explicar isso com muito mais propriedade. Nós que, numa casa espírita, nos preparamos para receber aquelas pessoas que estão chegando a casa, às vezes com sofrimento, com dificuldades, e fazemos isso, as casas espíritas fazem isso muito bem. Porém, eu vou falar por mim, na casa que eu participo, nós tivemos fragilidade. Nossa irmã Aida esteve lá, conheceu. Eu me dei conta que às vezes nós estamos olhando para quem vai chegar da porta necessitado e não prestamos atenção no nosso irmão que está trabalhando do nosso lado, que às vezes está passando por um problema tremendo e a gente acha, não, é trabalhador espírita, todo mundo não precisa. É um alerta que essa lição nos traz. O novo mandamento é para que haja um espírito de solidariedade entre nós. Alguém do grupo faltou, vamos telefonar, por que você não veio? Está tudo bem? Né? Vamos nos visitar, os grupos poderem se visitar entre si, se conhecerem. É por isso que essa união e unificação do movimento espírita, então isso é seguir essa orientação de Jesus, o novo mandamento, que devemos trabalhar unidos e trabalhar no espírito de solidariedade, para que o trabalho esteja centralizado em Jesus e não nos indivíduos, não em nós, né? Então está aí a explicação da diferença do novo mandamento, que é amai-vos uns aos outros, e Jesus ainda concluiu, se tiverdes amor um pelos outros, vocês estão trabalhando, tiverem amor um pelos outros, aí sereis reconhecidos como os meus discípulos. Porque se a pessoa estiver fazendo algo maravilhoso, mas isolado, brigando com os outros, não quer interagir, não está obedecendo esse novo mandamento de Jesus. Então, até para fazer o bem, a gente tem que seguir a orientação de Jesus, fazer com espírito de cooperação e de solidariedade. Vamos para a quarta questão. Quando Jesus afirma que há muitas moradas na casa do Pai, se não houvesse, eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar, para onde eu estiver, quando eu vier, vós também estejais comigo. Essa é uma passagem tão bonita que dá uma tentação de contar toda. Porque o Tomé fala assim, Senhor, como é que sabemos para onde o Senhor vai se nós não conhecemos o caminho? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus dá aquela resposta maravilhosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É lindo isso, né? Então, o que Jesus quis dizer com há muitas moradas na casa do meu Pai? Na doutrina espírita, logo no início do livro, essa obra magnífica, o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores nos ensinam que os mundos todos são habitados. Não é só aqui na Terra. Todos existem milhões, trilhões de mundos habitados, em diferentes graus de evolução. Tem mundos mais atrasados do que a Terra, que era como a Terra era antigamente, o mundo primitivo, né, que os homens da caverna e tudo, que nós já fomos. Tem os mundos como o nosso hoje, prova de expiação, tem mundos mais adiantados, de veneração, tem mundos felizes e tem mundos celestes. Existem mundos que são céus, é um céu, o céu existe, é onde habitam os espíritos puros. O Sol, por exemplo, em uma nota de rodapé em um livro dos espíritos, está lá esclarecido que os espíritos puros do sistema solar se reúnem lá no Sol, para do Sol irradiar o seu pensamento de amor sobre todos os planetas. Olha que coisa linda, né? E também no próprio planeta existem várias moradas, existem as chamadas colônias espirituais ao redor da Terra, né? Então, a vida, ela é vastíssima no universo. Então, esse ensinamento é importante porque chegará o dia em que nós receberemos realmente visitas de irmãos vindos de outros planetas. Então, isso não é motivo para a gente se assustar, nem temer, né? Que nós que oramos a prece, o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, Pai de todos nós. Pai aqui de nós religiosos, Pai dos ateus, Pai das pessoas de uma vida correta, Pai daqueles que estão no presídio, Ele é Pai de todos nós. É Pai dos habitantes da Terra, Pai dos habitantes de Marte, Pai dos habitantes
de Saturno, de Sírios, todos nós somos irmãos. Então isso, quanto mais nos familiarizarmos com esse ensinamento, mais estaremos preparados para vivenciarmos com naturalidade o dia que ocorrer, a ciência revelar essa realidade que o Espiritismo já antecipou, né, há mais de 160 anos, né, que existem vidas nos planetas. Então aí alguém pode questionar, mas já chegou na NASA, né, já mandou aqueles equipamentos que filmaram tudo lá em Marte e não viram nada, né? Mas é importante lembrarmos que a vida existe em várias dimensões, em várias frequências, né? Então aqui, por exemplo, tem muitos espíritos, a gente, pelo menos a maioria de nós não está vendo. Alguns devem ter essa mediunidade da vidência, mas é uma realidade que existe. Existem sons, estão aqui, os sinais da televisão e do rádio estão aqui, mas ninguém está vendo, não está ouvindo. Então a vida nos outros planetas existem frequências que às vezes os nossos equipamentos não enxergam, mas existem, né? Então há muitas moradas na casa do Pai, é um ensinamento espírita que nos revela a vida, a pluralidade dos mundos habitados. Existe vida em todo o universo. E tudo está em evolução constante. E nós todos estamos em evolução aqui na Terra. E finalmente, o quinto ensinamento contido na última ceia, quando Jesus, no finalzinho da última ceia, já no final da tarde, ele faz uma promessa: tenho ainda muito a vos revelar, mas vós não podeis suportar agora. No futuro eu enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, e ele vos recordará tudo o que eu ensinei e vos revelará tudo o que eu havia de revelar. Então vejam que esta promessa de Jesus tem duas partes. Ele fala que esse Espírito Consolador, que vai ser designado Espírito de verdade, primeiro ele vai recordar tudo que Jesus ensinou. Mas por que precisaria recordar? Porque Jesus sabia que no decorrer dos séculos, os ensinamentos dele seriam utilizados de forma equivocada. Iriam se afastar da essência do ensinamento. Então precisaria que esse novo Consolador reaproximasse o cristão do Cristo. Porque o cristão iria se afastar do Cristo. Então a primeira missão desse outro Consolador é recordar a essência dos ensinamentos de Jesus, tudo que ele ensinou. E a segunda missão, revelar novos ensinamentos. E naquela época Jesus não poderia revelar em profundidade. Por quê? Porque faltava capacidade nossa de entender. É a mesma coisa que querer ensinar para uma criança pequena, você vai ensinar para ela uma fórmula matemática. Não adianta, você vai tentar explicar, não vai conseguir. Naquela época a gente não tinha condição de entender. Hoje nós temos. Então essa promessa que Jesus fez, ela se cumpriu no ano de 1857, quando foi publicado na França o Livro dos Espíritos. Então o Consolador prometido por Jesus é essa doutrina espírita maravilhosa que reúne a todos nós no dia de hoje. Então para nós, gente, é uma honra que a gente não consegue imaginar a dimensão. A gente hoje poder estar aqui sentados num centro espírita. Poder ouvir esses ensinamentos e falar, puxa, concordo com isso faz sentido. Porque antes a gente não concordava. Nas encarnações passadas a gente achava isso, às vezes até absurdo. Hoje a gente já consegue compreender. E consegue ver que faz sentido. E a gente quer seguir esse caminho. Então esse novo Consolador é o cumprimento da promessa de Jesus. E vejam que no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que é uma espécie de introdução, ali no final do Prolegômenos, logo no início do livro, se identificam 10 espíritos superiores que colaboraram no advento da doutrina espírita. Tem ali Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São João Evangelista, Platão, Fénelon, Sócrates, não estou lembrando todos agora. Mas um deles, qual que é? O Espírito de verdade. Exatamente o título que Jesus deu lá na última ceia. Tenho ainda muito a vos revelar, mas vós não podeis suportar agora. No futuro, eu enviarei um outro Consolador,
o Espírito de verdade, e ele vos recordará tudo o que eu ensinei, e vos revelará tudo o que eu havia de ensinar. E segundo o Espírito Emmanuel, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o cristianismo voltando lá para aquele cristianismo primitivo que Jesus ensinou, na sua pureza, na sua simplicidade. Por isso que nós trabalhamos em ambientes simples, né, onde haja o amor, haja a cooperação. Então, meus irmãos, esses são os 5 ensinamentos que nós recordamos na noite de hoje, na última ceia, né? Nós tivemos a oportunidade de rever o significado do pão e do vinho. O pão é o corpo de Jesus, que é o corpo dos seus ensinamentos, é o próprio Evangelho de Jesus. E o vinho é a prática desses ensinamentos. Jesus lavou os pés dos apóstolos para deixar um ensinamento inesquecível, que não deve haver disputas entre nós, quem é o maior, quem é o mais importante. Aquele que quiser ser o maior deve ser aquele que mais trabalha, com mais discrição, com mais simplicidade. E ele ainda afirmou, se vocês compreenderem isso, ajudarem uns aos outros, e vós compreenderdes isso e praticardes, sereis felizes. Né? Depois ele transmitiu um novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E, por terem amor uns pelos outros, sereis reconhecidos como meus discípulos. Então, esse ensinamento Jesus chamou de novo, que ele se dirigia particularmente a todos aqueles que se propõem a trabalhar na seara de Jesus. Não importa qual o trabalho. Qualquer trabalho que você vai fazer numa casa espírita, num templo religioso, trabalhar com espírito de solidariedade com os demais integrantes daquela instituição. É isso que Jesus quis dizer. Entre os grupos deve haver solidariedade. Entre as casas espíritas deve haver solidariedade. Há muitas moradas na casa do Pai, a pluralidade dos mundos habitados. Esse mundão nosso aí tem muita gente. Nós sabemos em Sírios, né, na estrela de Sírios, onde vivem espíritos muito superiores aqui à Terra, e já vieram muitos espíritos de Sírios aqui para a Terra, encarnaram aqui, né, espíritos de alta envergadura que já estiveram aqui na Terra. Existe esse intercâmbio entre os planetas, entre os mundos. E, finalmente, quando Jesus fez a promessa que enviaria um outro Consolador, não tenhamos dúvida que a promessa de Jesus se cumpriu e nós temos essa honra e esse privilégio de estarmos aqui, que é a própria doutrina espírita. Nós agradecemos a todos pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram, pelas boas energias que a gente consegue ver pelo olhar de vocês, irradiando boas energias para nós, e muito contribuíram para esse ambiente de tanta paz e harmonia. Muita paz para todos. Graças a Deus.